Uma das técnicas analíticas amplamente aplicadas para compreender a estrutura íntima da matéria, de materiais sólidos, é o DRX, ou seja, a difração de raio-x. Do ponto de vista da mecânica quântica ou quântica, o que é o DRX? Qual que é a técnica? Na técnica de difração de raio-x, a explicação quântica envolve a interação dos raios-x com a rede cristalina da substância. Os raios-x são ondas eletromagnéticas de comprimentos de onda muito curto, da ordem da grandeza dos comprimentos interatômicos, as distâncias interatômicas nos sólidos. E de acordo com a teoria quântica, eles podem ser tratados como partículas chamadas os fótons. Então, dentro do espectro eletromagnético, agora eu estou falando só daquele trecho bem pequenininho de raio-x. E qual que é de que maneira um instrumento tem que ser estruturado para que eu consiga dominar, que eu consiga controlar a luz que vai chegar no material e ler o que está saindo do material. No fundo é isso, entender como é que ele interage. Na difração de raio-x, existem diversas fontes de raio-x, talvez a mais conhecida seja as fontes de cobre K-alfa, existem outras fontes, mas essa é bastante refinada, onde se controla de maneira apropriada a geração desse raio. Essa luz, esse raio-x, ele chega na amostra com ângulos específicos e o detector ele mede o que está acontecendo com a difração dessa luz. E como eu consigo, aqui está um diagrama bastante simplificado, né? Compreendendo que essas fontes de luz, através do raio-x, ele incide, ele encontra os átomos na estrutura sólida, ele vai ter um certo comportamento e ele vai difratar. Só que ele vai difratar em função de como essa matéria está estruturada, como que ela está empacotada. De acordo com esse tipo de empacotamento, que a gente chama de estrutura cristalina, o sinal analítico que vem da fonte, da interação da fonte, luz, matéria e do detector, eu consigo compreender como que ela está empacotada. E o mais interessante também é compreender que os tipos de empacotamento denso, eles não são infinitos, tá? Ou seja, a matéria, ela, na natureza, ela tem somente 14 tipos de empacotamento. Os materiais sólidos, aqui o pessoal da área de geologia deve ter visto isso, né? Os materiais sólidos, eles não conseguem se estruturar de maneira diferente, além dos 14 tipos de empacotamento. Por mais que se queira empacotar eles de maneira diferente, você não vai conseguir. Você sempre vai encontrar uma estrutura regular que se repete, que a gente chama de rede cristalina, e vai ser sempre daquele jeito. Se não estiver sendo empacotado de um jeito, vai ser de outro. Na indústria farmacêutica, a gente chama isso de polimorfismo. Em função do tipo de empacotamento, você vai ter os polimorfos diferentes. Polimorfo 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, não existem infinitas formas de empacotamento. Mas por conta desses tipos de empacotamento diferentes, o sinal analítico que vem da difração de raio-x entende como ele está empacotado. E qual que é a importância disso dentro do segmento farmacêutico? Porque cada tipo de empacotamento denso, ele pode gerar mudar algumas características do material, como por exemplo solubilidade. Em função da maneira com que ele se empacota, ele poderá ter solubilidades diferentes. E a solubilidade diferente para um medicamento, ela pode ter um impacto muito significativo no desempenho do produto. É interessante, né? Porque quando você olha através de outras técnicas analíticas, você consegue enxergar que trata-se da mesma substância química, a mesma estrutura molecular, mas que quando empacotadas de forma diferente, vai ter polimorfos diferentes e uma característica de solubilidade diferente. Por isso que é importante compreender o que está acontecendo ali, nesses materiais sólidos, e controlar, né, compreender e controlar o que está acontecendo,
desde a entrada da matéria-prima, no processo de fabricação e no produto final. E essas técnicas, elas são as clássicas aplicadas para compreender como é que esse material está estruturado, ou seja, que tipo de polimorfo que se tem e que durante o próprio desenvolvimento daquele produto, do medicamento, daquela molécula ao longo do tempo, como que se entende aquilo, ou seja, o inovador que fez o desenvolvimento do medicamento já foi compreendendo como é que as moléculas se estruturam, se empacotam e já foi definindo as características polimorfas daquele ingrediente farmacêutico ativo. Aqui especificamente a gente só está falando da técnica de DRX, olhando como que essa técnica traz informação relacionada com o polimorfismo. E é importante compreender, inclusive, quais são os limites da técnica para a gente selecionar a melhor técnica para enxergar aquilo que a gente quer. Um exemplo típico, para medicamentos de baixa dosagem, o DRX não é recomendado. Se eu quero enxergar, eventualmente, o polimorfo na mistura. Para ingrediente farmacêutico ativo, amostras puras, o DRX é a técnica clássica. Você tem a amostra pura, que deve apresentar um empacotamento denso na sua estrutura cristalina, sempre relacionado com essa característica aqui das redes de Bravais, não vai fugir disso, mas ela é melhor aplicada para a substância pura. Ela pode ser aplicada para medicamentos que têm uma dosagem maior do ingrediente farmacêutico ativo? Sim, mas mesmo assim tem que tomar cuidado, porque se no meio da mistura ali, do medicamento, ele tiver na composição substâncias altamente ativas no raio-x, como por exemplo a lactose ou a celulose microcristalina, os sinais do raio-x eles vão ficar sobrepostos, contaminados. Vamos remeter de novo ao sinal analítico líquido. Eu não consigo enxergar qual que é o sinal analítico daquela substância pura. É por isso que, nesse caso, a gente abre mão, né? Aplica-se outras técnicas analíticas, que a gente vai abordar aqui também na nossa explicação. Uma delas é o Raman, mas na verdade é o Raman associado a um microscópio, que já são técnicas hifenizadas, né? Hifenizadas porque eu tenho um microscópio associado a uma técnica espectrométrica. Nesse caso específico, o DRX se aplica melhor a amostras puras. Tá, tudo bem? Ou seja, para homologar o fornecedor, para validar o fornecedor, para observar o que existe na literatura. Quando se olha a amostra pura do IFA, DRX é a técnica aplicada. Qualquer outra situação que fuja de uma amostra pura, a gente tem que avaliar caso a caso. E a ponto, para medicamentos com baixa dosagem, o DRX não se aplica. Porque você não consegue eliminar, não consegue obter o sinal do analito líquido correlacionado com aquilo que você quer enxergar, tá? Quando a gente tem um raio-x padrão, né, raio-x de uma amostra, ele é padrão. Porque quando você vai fazer você vai ser farmacêutica, você vai pegar um fornecedor. Tem um padrão, tem o USP, né, esses padrões USP. E todas as farmacêuticas, elas são obrigadas a ter eles ali para fazer as análises DRX, porque quando elas têm as trocas de fornecedores, ninguém sabe se aquela amostra de fato vai vir pura, que é o que normalmente não acontece, né? Elas nunca vêm 100%. Elas são obrigadas a ter um padrão USP ali ou não? Ou elas têm um padrão, então um espectro padrão, um DRX padrão, e elas só têm que manter naquele padrão ali? Vamos lá. Quando a empresa vai fazer o desenvolvimento de um medicamento genérico, ela observa vai estruturar o seu projeto e observar qual tipo de produto ela quer desenvolver. Começa-se pela análise da formulação e, dentre elas, observar o que está ali em termos de ingrediente farmacêutico ativo. Via de regra, mas não necessariamente, daí vai depender do estágio, do tempo que aquele medicamento referência está no mercado, pode ocorrer, na maioria das vezes ocorre, que existe dentro do compêndio farmacopeico um descritivo das análises utilizadas para caracterizar esse ingrediente farmacêutico ativo. Portanto, as farmacopeias já
disponibilizam o padrão farmacopeico com uma pureza e com todas as suas características químicas e físicas ali descritas e discriminadas. Quando é essa situação, fica mais simples, porque ele pega o padrão, ele compara esse material de referência e utiliza esse sinal analítico líquido que vem dessa amostra para poder desenvolver o seu fornecedor, desenvolver todos os fornecedores do IFA principalmente. Mas nesses casos, Mariana, quando a gente fala da técnica de DRX específico, ele caminha para um outro lado. Onde eu quero chegar? Via de regra, os padrões da farmacopeia americana, você não consegue obter gramas, quantidade grandes desse material. Pelo menos hoje, é muito importante a gente destacar isso, tá? Nós estamos falando das tecnologias analíticas nesse instante. Pode ocorrer e está acontecendo ao longo do tempo um desenvolvimento muito amplo das tecnologias analíticas. Mas hoje, para analisar um padrão USP por DRX é praticamente impossível. Talvez essa técnica, esse instrumento que você viu ontem, que analisa o DRX de um único cristal, isso seja possível. Porque tudo depende, as limitações das análises, né? Elas estão diretamente relacionadas com a quantidade de material necessária para obter o sinal, para obter a informação ali do que vem da instrumentação. Nesse caso específico, quando você tem um padrão, são padrões geralmente caros, eles são comprados em quantidades muito pequenas, às vezes em miligramas, 10, 20, 30, 40, 50, 100 miligramas no máximo, vai depender do ingrediente farmacêutico ativo que você tem na mão. Portanto, o DRX, nesses casos, dificilmente ele vai ser aplicado. Então, Mariana, qual que é a limitação? Nesse caso, quando começa o desenvolvimento, a primeira coisa que se faz é comprar os padrões USP, ou das farmacopeias, pode ser britânica, japonesa, enfim, do que tem aí no mercado, para poder já compreender melhor a característica daquela substância e ir validando os seus fornecedores. As primeiras técnicas utilizadas e que se compara para poder compreender melhor isso é a cromatografia líquida. Então você traça no desenvolvimento do seu fornecedor daquele IFA e vão fazer sempre testes comparativos. Você pega o padrão USP, obtém o perfil cromatográfico, uma amostra do seu fornecedor e avalia o grau de pureza. Começa-se por aí. E aí você pergunta, tá bom, então eu não consigo fazer DRX e obter o padrão de DRX da minha amostra USP. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, qual que é o caminho que deve ser seguido? É olhar a literatura, observar a literatura científica. Deve já existir alguns artigos que remetem ou que trazem informação que nos ajuda a compreender melhor a estrutura dessa substância, os polimorfos eventualmente envolvidos, as questões de solubilidade e assim por diante. E aí, o que é que o desenvolvedor vai fazer? Fazer uma análise de DRX, desse ingrediente farmacêutico puro, e olhar a literatura, que é isso que normalmente nós fazemos aqui. Se você faz um levantamento, vê quais são os polimorfos descritos na literatura, e dificilmente você não vai encontrar alguma coisa, pode ser que não encontre, mas dificilmente não vai encontrar porque a indústria que fez o desenvolvimento dele, o originador, já fez todos esses estudos. Eles são obrigados a descrever o que está acontecendo. Esse conceito aqui já foi estruturado e construído, ele dificilmente vai vir alguma outra coisa, porque está provado matematicamente. As redes de Bravais, até então, vai existir outro tipo de rede. Olha, pode ser, você quer se aventurar em descobrir outro tipo de rede, porque a literatura está recheada desse tipo de estudos que levam em consideração exatamente esse conceito aqui que o Bravais estruturou há muito tempo atrás. Tanto que a gente tem uma certa restrição não, mas um certo bloqueio com todos da farmacêutica que, principalmente com a parte quando a gente tenta passar isso por ramo, principalmente quando é mistura, a gente tem uma certa bloqueio, né? Porque como essa técnica é muito clássica muito amplamente conhecida, e todo mundo conhece realmente, e o ramo ele está vindo já há muito tempo, sim, mas sim. ainda tem uma certa bloqueio das pessoas para entender, às vezes não é nem excluir, mas complementar.
como que se resolve as questões relacionadas com estudos de estabilidade ou compreender-se para medicamentos sólidos, né, na forma farmacêutica sólida, em baixa dosagem, você avalia o que está acontecendo ali na estrutura íntima cristalina do IFA, através do Raman. Mas para poder fazer a transposição de técnica, é necessário ter uma amostra do IFA puro, coletar o difratograma de raio-x dessa amostra e o Raman e correlacionar. Então, essa amostra que tem esse difratograma, cujo polimorfismo, os estudos de cristalinidade já estão consolidados ou não, mas via de regra estão, apresenta essa estrutura, apresenta esse perfil de DRX. Essa mesma amostra apresenta esse outro sinal analítico no Raman. E o Raman, ele é bastante aplicado para enxergar isso também. Mas a vantagem do Raman é que eu consigo, através do microscópio, do Raman confocal, ou do micro-Raman, selecionar uma região amostral muito pequena, diferentemente do DRX. É por isso que é importante, voltando, fazendo sempre o retorno, né? A espectroscopia, a espectrometria, mas qual que é a técnica, qual que é além de entender, a necessidade de entender o princípio de funcionamento, compreender como que é feita a amostragem para capturar o sinal. E para cada técnica, para cada instrumento, é uma forma diferente de preparar a amostra. Aí vai depender, novamente, do que você quer enxergar. No DRX ele é feito de um jeito, no Raman é feito de outro, no ultravioleta visível de outro, no NIR de outro, e assim sucessivamente. Tá?